Respondendo a questão de número 2 do professor, do professor Breno, a mega segunda da N2. Eu fragmentei a questão e eu vou começar falando sobre como se processa os limites físicos e jurídicos da propriedade, E aí o professor também pediu um caso concreto, e aí a gente vai ver aqui. O direito de propriedade, sem dúvida, é fundamental para garantir a circulação de riquezas, bem como a segurança jurídica. Todavia, a concepção desse direito atualmente não mais possui o caráter absoluto que detinha nos estados liberais. Portanto, ele pode ser vinculado a um direito de propriedade e ele tem uma flexibilidade, ele se flexibiliza a fim de ser protegido com outro direito. E seu princípio é o da relevância, equiparada a tais como a função social da propriedade rural e urbana. Essa proteção do meio ambiente, defesa do patrimônio histórico, artístico, cultural, entre outros. Esta relativação está intimamente ligada ao princípio da solidariedade, prevista na sua constitucionalidade sob a perspectiva da solidariedade. Conclui-se que a propriedade não deve ser destinada a beneficiar apenas aquele que a detém, mas também toda a coletividade. Em vista disto, existe uma espécie de previsão constitucional e legal que impõe limites legais e limites negativos que afirma ao proprietário e ao possuidor que serão adiante e que será analisado. Contudo, não há definição precisa de conceitos de função social, salvo em relação a determinadas matérias. Por exemplo, a própria Constituição da República, em seu artigo 186, e no seu respectivo inciso, ela é expressamente as suas hipóteses nas quais a função social da propriedade do seu imóvel é cumprida, ou seja, quando existe. No seu inciso 1, aproveitamento racional e adequando. Utilização, no seu inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. No seu inciso 3, absorvência das disposições que regulam a relação de trabalho. No seu inciso 4, exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Caso não atendida a função social da propriedade rural, será desapropriada para fins de reforma agrária, mediante prévio e justamente indenização a ser paga com o título da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão. Também, em relação à propriedade imóvel rural urbana, a Constituição da República especifica de que forma está cumprida sua forma social. Determina em seu artigo 182, no seu parágrafo 2, no seu inciso, que será atendida quando atender às exigências fundamentais da ordenação. Essa expressão no plano diretor. No seu parágrafo 4, o mesmo artigo estabelece sanções aplicáveis na hipótese de imóveis não edificados, substantivizando ou não utilizando como forma de constranger o proprietário e observar a função social de seu imóvel. Neste sentido, poderá incidir em parcelamento ou edificação compulsória, imposto sobre a propriedade predial e territorial, urbano progressiva no tempo. E, por fim, a desapropriação prévia e justa, mediante pagamento de títulos de dívida, cuja emissão deverá ser aprovada pelo Senado Federal, resgatável em até 10 anos em parcelas iguais, anuais e sucessivas. Tais formas de desapropriação constituem hipóteses de desapropriação por interesse social, de modo a
proteger a função social da propriedade. São estas limitações de caráter positivo. Afinal, limita-se a propriedade não em razão do que o proprietário não deve fazer, mas sim em função do que se deve fazer. É, portanto, uma limitação de caráter teleológico, assim como no caso do abuso do direito. 1. Subtração de certas faculdades ao proprietário pela lei. 2. Estabelecimento legal de um complexo de condições para o exercício das faculdades atribuídas. Tais condições são pressuposto da validade dos atos do proprietário. O direito do proprietário é garantido como direito fundamental desde a Constituição de 1824, flagrantemente influenciada pela doutrina liberal, sendo assegurada em todas as suas Constituição vigente no Brasil até os dias de hoje, né? Afinal, trata-se de direitos basilar de ordem econômica, uma vez que constitui em um elemento que garanta a circulação de riquezas. Portanto, atualmente, é ainda em seus direitos individuais, é inviolável, conforme estabelece no seu artigo 5, no seu corpo do seu inciso, da Constituição de 1988. Constitui ainda princípio geral da atividade econômica, de acordo com o artigo 170, no inciso 3, da Constituição da República. Entretanto, apesar de preservado o direito da propriedade do indivíduo, reconhece-se pelos seus direitos públicos